E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo que a gente vai aí desbravar todos esses elementos que são interessantes para a gente colocar numa redação. Hoje eu trouxe um nome que talvez você não vai reconhecer. Antônio Cândido, que é o personagem da nossa semana, ele não é um nome muito conhecido pelas pessoas de maneira geral, mas não acho que isso é negativo, né? Por quê? Primeira coisa a analisar. Um nome que não é tão conhecido não vai ser tão usado nas redações. Portanto, se você consegue utilizá-lo de maneira eficiente, já é um diferencial. Você vai ser uma das poucas pessoas que sabe discorrer sobre esse autor. Outro lado interessante é que, como os corretores da redação normalmente são pessoas que são formadas no campo das letras, com certeza elas vão saber quem é Antônio Cândido e vão valorizar o seu conhecimento sobre um autor tão importante para os estudos de literatura. Vamos falar então do Antônio Cândido. O Antônio Cândido é um crítico literário, sociólogo e professor brasileiro que já deu aula na USP, é reconhecido também na Unicamp, na Unesp. Todas as grandes universidades brasileiras apoiam e conhecem muito bem o trabalho do Antônio Cândido. Ele nasceu em 1918, morreu recentemente em 2017, então é alguém que tem uma sabedoria construída ao longo de praticamente um século inteiro, sempre com uma mente afiada e com uma preocupação muito grande com questões relativas à arte, mas também à sociedade de maneira geral. Para falar sobre ele, a gente tem que buscar um ensaio composto em 1988. Esse ensaio tem como título Literatura e Direitos Humanos. Então, como que ele vai fazer isso? Como que se estabelece essa relação entre a literatura, enquanto forma de arte, e direitos humanos, que a gente pensa naqueles direitos fundamentais que todas as pessoas possuem? Para realizar esse estudo, a gente tem que buscar alguns termos elaborados dentro de uma caracterização feita por um sociólogo dominicano, o Louis-Joseph Lebré. É a partir dele que o Cândido compõe o seu ensaio. Para Lebré existem duas categorias de bens que estão na sociedade. São os bens compressíveis e bens incompressíveis. Não confunda, tá? Acontece muito isso, a pessoa acha bem incompreensível. Não, é bem compressível. Por que compressível? Vem do verbo comprimir. Então, são aqueles bens que podem ser comprimidos na sua vida, ou seja, eles não são necessariamente imprescindíveis para a sua vida, e os bens incompressíveis são aquele que você precisa para existir, para sobreviver. O Antônio Cândido parte do seguinte princípio. Atualmente, vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que diz que não é necessário que a população tenha acesso à alimentação, à saúde, à segurança e assim por diante. Só que o Cândido explora ainda mais essa questão trazendo a seguinte proposição. Por que nós não colocamos dentro do mesmo pacote outros direitos básicos, como o direito de ler um bom livro, o direito de escutar uma música de qualidade e assim por diante? Antônio Cândido, então, propõe a seguinte ideia. Precisamos reconhecer que aquilo que é indispensável para nós também é indispensável para o outro. Antônio Cândido parte do princípio que nós não podemos limitar como elementos precisos para a nossa vida em sociedade apenas aqueles que nos garantem a sobrevivência física, como água, comida, alimentação, essas coisas. Ele fala que o homem também precisa cuidar e alimentar o seu lado espiritual. Não estou falando de religião, eu estou falando de elementos que tragam um bem-estar e uma compreensão para o seu lugar neste mundo, para que você consiga, então, viver e analisar quem é você dentro do lugar que você ocupa nessa terra. Portanto, o Antônio Cândido é um defensor ferrenho de que os direitos humanos devem contemplar não somente aspectos da sobrevivência física, mas também dessa sobrevivência espiritual. Portanto, a partir da tese do Cândido, a arte e a literatura, elas são um direito inalienável. Você só vai construir a sua capacidade de ser um cidadão, alcançar essa posição de cidadão na sociedade, a partir do momento em que você tem o acesso às mais variadas culturas que consigam construir a sua personalidade, o seu caráter, o seu conhecimento de mundo. Vamos dar uma olhada em como a gente pode utilizar isso numa redação. O ensaio de Antônio Cândido
compreende aí uma leitura muito fácil, muito gostosa de ser feito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse ensaio para que você possa depois, com calma, ler e compreender melhor esses postulados colocados no texto, tá? Mas com o nosso vídeo aqui e com pesquisa sobre o assunto, você pode muito bem produzir um argumento de qualidade como esse aqui que a gente vai observar. Entretanto, no tocante aos direitos básicos que permeiam a existência humana, há severa defasagem no entendimento sobre o que é ou não elementar para a inclusão dos indivíduos em um estado de bem-estar social e para que esses encaixem-se finalmente na categoria de cidadãos. O crítico literário brasileiro Antônio Cândido demonstra sua ignição acerca do tema ao teorizar sobre uma categoria de bens chamados de incompressíveis, ou seja, aqueles que representam necessidades básicas humanas. No bojo deste grupo, Cândido inclui como indispensáveis, por exemplo, o direito a ler bons livros e de ter acesso a variadas manifestações artísticas, uma vez que essas experiências têm papel fundamental na formação da personalidade dos homens. Em suma, o que o renomado sociólogo e crítico literário brasileiro defende é que a luta por direitos humanos abrange um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. É por isso, portanto, que uma sociedade que seja de fato justa pressupõe o respeito pelos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. E aí, gostaram da aula de hoje? Deixe seu comentário então, sua sugestão, se vocês quiserem ver um novo autor na próxima semana, que eu estou de olho aqui em o que vocês estão pensando, tá? Então, um abraço e até mais!